Olá pessoal, hoje iremos falar sobre a malária. A malária é uma doença infecciosa causada por parasitas do gênero Plasmodium, que são transmitidos ao ser humano por meio da picada do mosquito do gênero Anopheles. Ela é prevalente em regiões tropicais e subtropicais, especialmente na África subsaariana, partes da Ásia e da América Latina. Embora tenha ocorrido um processo significativo na prevenção e tratamento da doença, com o uso de mosquiteiros tratados com inseticida e medicamentos antimaláricos, ainda representa um grande desafio da saúde pública global, causando milhões de casos e centenas de milhares de mortes anualmente. A fase inicial da malária no mundo se refere a tempos antigos, com registros históricos indicando que a doença já era conhecida e descrita nas civilizações antigas, como na Grécia e na China. A transmissão era associada à presença de pântanos e áreas alagadas, onde os mosquitos anopheles se reproduzem. No entanto, o entendimento sobre a causa e transmissão só surgiu no final do século XIX, quando o médico britânico Sir Ronald Ross descobriu em 1897 que os mosquitos eram responsáveis pela disseminação do Plasmodium, o parasita causador da malária. Durante as duas guerras mundiais, a doença também teve impacto nas tropas, o que levou a esforços mais intensivos no controle, como o uso de quinina e, posteriormente, medicamentos mais eficazes. Os sintomas da malária geralmente começam de 7 a 30 dias após a picada do mosquito infectado. Incluem febre alta, frequentemente acompanhada de calafrios e suores intensos. A febre pode ser seguida por uma sensação de cansaço extremo, dor de cabeça forte, dores musculares e articulares, além de náuseas e vômitos. Em alguns casos, a pessoa pode apresentar palidez devido à anemia resultante da destruição dos glóbulos vermelhos. Em infecções mais graves, especialmente com o Plasmodium falciparum, podem ocorrer complicações como malária cerebral, insuficiência renal, convulsões e até coma. A febre e os calafrios costumam ocorrer em ciclos, com períodos de melhora temporária entre os episódios. A malária é endêmica principalmente em regiões tropicais e subtropicais, especialmente na África subsaariana, que responde por mais de 90% dos casos e mortes. Também ocorre em partes da Ásia, América Latina, Oceania e algumas áreas do Oriente Médio e Sudeste Asiático. Em algumas regiões de maior altitude e áreas temperadas, a malária pode ser esporádica ou ocasional, com surtos em épocas específicas. Em fatores de risco, crianças menores de 5 anos são mais vulneráveis, pois têm menor imunidade. Mulheres grávidas, especialmente no primeiro trimestre, correm maior risco de formas graves da doença. Pessoas com sistema imunológico enfraquecido, indivíduos com AIDS, malnutrição ou condições que afetam o sistema imunológico estão mais propensos a desenvolver formas graves da malária. Pessoas que viajam de áreas não endêmicas para regiões endêmicas estão expostas ao risco de infecção. O Plasmodium falciparum é o tipo mais prevalente e responsável pelas formas mais graves de mortes. O Plasmodium vivax é comum, especialmente na Ásia e América Latina, mas tende a causar formas menos graves na malária. Outras espécies como Plasmodium ovale é Plasmodium malariae, também causa infecção, mas são menos comuns. A transmissão ocorre principalmente por meio de picada de mosquito, anófeles infectados, que se alimentam do sangue humano. O ciclo de vida do parasita do mosquito pode durar de 10 a 14 dias, dependendo da temperatura. Em algumas regiões, a malária pode ser transmitida por transfusões de sangue, agulhas compartilhadas ou de mãe para filho durante a gravidez. Olá, me chamo Maria Eduarda e eu vou falar um pouquinho sobre as complicações graves sobre a malária. Aqui está dividido em 3 tópicos: malária cerebral, falência de órgãos e anemia grave. Começando pela malária cerebral, é quando o parasita afeta o cérebro, causando convulsões, coma, danos neurológicos, e isso pode ser fatal ao paciente se não tratado rápido. Já a falência de órgãos é quando a malária afeta os rins, que leva uma insuficiência renal, hepática e respiratória.
com risco de falência múltipla de órgãos em casos muito graves. A anemia grave é quando há destruição dos glóbulos vermelhos pelo parasita. Pode causar uma anemia intensa, resultando em fraqueza extrema. Em casos críticos, pode levar até a choque ao paciente. A história da doença se resume na descoberta da doença, pesquisa inicial, direções futuras, descobertas marcantes, tratamento inovador, surto epidêmico, pesquisa atual e, por fim, direções futuras. Agora, iremos falar um pouquinho do métodos de diagnósticos. Dividimos em 4 tópicos e irei falar e explicar cada um deles. Exame microscópio, gota, espécie de lâmina fina. Agora, a gota espessa é usada para detectar a presença de parasitas. Uma gota de sangue é colocada em uma lâmina e distribuída em uma camada espessa, permitindo a visualização do parasita em maior quantidade. Já o exame microscópio de lâmina fina serve para identificar o tipo de plasmódio e determinar a carga parasitária. A lâmina é mais fina e permite a observação dos parasitas dentro das células sanguíneas, diferente do gota espessa. Já o teste rápido de diagnóstico, o TRD, são testes imunocromatográficos que detectam antígenos específicos do parasita no sangue. Esses testes são rápidos, fáceis de usar e podem ser realizados no local de atendimento, sendo muito úteis em áreas com recursos limitados. O PCR, que é reação em cadeia da polimerase, é uma técnica molecular que detecta o material genético do parasita e altamente sensível e específica, sendo utilizada principalmente em ambiente de pesquisa e para confirmação de casos suspeitos da malária. Agora, irei falar um pouquinho sobre os métodos de tratamento, que eu dividi em 2 tópicos, juntamente com a prevenção. O primeiro tópico é a malária não complicada em casos leves, que é a terminizina combinada com outras drogas, a piperaquina, cloroquina, imefloquina ou atovacona proguanil. Já em caso da malária grave, que é complicada, é a terminizina, cloroquina intravenosa e quinina intravenosa também. As prevenções contra a malária são prevenções de recaída. Primaquina é fundamental para prevenir recaídas de P. vivax e P. ovale. Podemos observar um mapa onde está dividido em 3 cores. O marrom claro é de 0 a 5% daquela região foi afetada pela doença. O marrom escuro é de 6 a 14% daquela população foi afetada. O verde é de 15 a 30% da população naquela região foi afetada pela doença. Podemos observar que o continente africano foi a região mais afetada pela malária. Algumas das direções futuras são as vacinas, novos medicamentos, controle de vetores, melhora no diagnóstico, aprimoramento do sistema de vigilância, prevenção em áreas endêmicas, estratégia de eliminação e erradicação, pesquisa e colaboração internacional. Concluímos que, apesar dos avanços no tratamento com o uso de medicamentos antimaláricos e o controle de mosquitos, a malária ainda representa um grande desafio, devido à resistência aos medicamentos e à falta de acesso adequado aos cuidados de saúde em algumas áreas. A prevenção por meio do uso dos mosquiteiros, controle de vetores e vacinação é fundamental para reduzir a sua incidência e mortalidade. Esse foi o nosso trabalho sobre a malária. Muito obrigada pela atenção.